Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma, podcast da Veja São Paulo. Eu sou Helena Galante, sou editora da Vejinha, responsável pela coluna A Tal Felicidade e também por conduzir esse nosso papo muito gostoso aqui no Jornada da Calma, que a ideia é te tirar do estado que você talvez esteja agora, me conta como você está agora, para um estado mais de calma. O nosso convidado de hoje é o Gustavo Gitti, que está aqui na minha frente. Eu estou muito feliz porque eu acompanho dessas coisas que a gente faz hoje em dia. A gente acompanha a pessoa pela internet, admira muito, mas não encontra. Agora temos a chance de conversar e encontrar. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Helena. Fico feliz. Bom, vou te contar um pouquinho como eu te conheci, qual foi o meu primeiro contato. Você gravou um vídeo que era Não Vai Dar Certo. Uma palestra falando assim, do jeito que a gente leva as coisas não vai dar certo. E a gente fica lidando com as coisas pensando assim, não, vai que vai dar certo. E eu penso muito nisso em relação à calma. A gente fala, calma, vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo. Mas o fato é, talvez do jeito que a gente esteja fazendo as coisas não vai dar certo. A gente precisa mudar coisas para aí sim poder dar certo. E eu queria entender com você isso, assim, como a gente pode usar a calma de um jeito que não é para jogar as coisas para debaixo do tapete, mas sim para fazer as mudanças que são necessárias serem feitas. Tem até aquela frase, né, que se não tá dando certo é porque não chegou no fim ainda, né? Sim. Mas eu acho que a gente, tanto no nível individual isso não procede, quanto no nível, hoje a gente tá com esse aquecimento global, na verdade, essa ideia de que vai dar certo, eu tava até ouvindo a Eliane Brum, ela disse que essa geração agora não tem mais nem esperança, e por isso que eles estão agindo, porque foi a esperança de que, vai dar certo, que colocou a gente em bolhas, assim, a gente ignorando a situação, né? Eu acho que em termos da nossa vida, você disse a calma para não ser repressora, né? Eu também acho que a gente deveria olhar de modo mais honesto para o fato de que a gente tem uma mente. Então, se a gente tem uma mente, o que acontece é, você não tem escolha, entende? Você vai com a sua mente para todos os lugares. E o que as pessoas fazem, elas ignoram que elas têm uma mente reativa. Por exemplo, aqui mesmo, hoje eu estava subindo pro 7º andar, aí teve umas pessoas que saíram no quarto. E aí, eu nem pensei, eu saí com eles, entendeu? Eu reagi. Aí, quando eu vi, eu não tava no meu lugar, entendeu? Então, a gente tem uma mente super reativa, uma mente autocentrada, uma mente estreita, perturbada. E aí, a gente quer simplesmente focar no nosso próximo projeto, no nosso trabalho. A gente, por exemplo, quando dá errado um casamento ou um namoro, a gente se move pro outro sem nem questionar, assim, o quanto que eu tava... Eu acho que os problemas sempre são os dos outros, ou de uma situação específica, e não da mente. Então, a mente é o grande ponto cego, e a gente tem que lembrar que a gente vai com a nossa... A gente não tem escolha, não é uma escolha meditar, não é uma escolha fazer uma transformação da sua mente. É igual assim, você tem dentes, você tem que fazer alguma coisa com ele. Então, e aí, claro, a calma que a gente coloca na nossa sociedade, ela é uma calma repressora, porque ela não lida com aquilo. Então, a gente precisa de uma honestidade, porque a gente está num buraco muito pior do que parece. E essa calma, ela tem que ser... ela tem que florescer. Ela não é uma coisa que eu falo logo de cara. Eu primeiro, na verdade, vejo a não calma. Reconhecer que tem uma não calma. Exatamente. Entendi. Isso que você estava falando sobre a mente, né? Não tem como você... Onde você vai, você está lá. A sua mente está lá e eu acho muito curioso isso, porque eu percebo as pessoas com férias, pensando assim, não, eu vou viajar e aí, quando eu estiver em Paris, vai ficar tudo bem. Só que aí você vê as pessoas viajando e você percebe as pessoas ansiosas e brigando com as pessoas com quem elas estão viajando, com medo ou não aproveitando. Enfim, tudo que elas sentem aqui, elas viajam, pegam um avião e a mesma pessoa lá, agora em Paris, Helena, sentindo tudo isso. Como a gente faz? A gente não treina chegar. Pensa assim, a gente sabe ir, só que a gente não treina chegar. Nós somos seres que a gente sabe ir. A gente chega num lugar, fica uma ziquezira e a gente já vai para outro lugar. Mas é muito importante saber chegar, saber encontrar, saber relaxar, repousar no momento que está acontecendo. Por exemplo, agora, assim, pum. Seja onde você estiver, né? Assim, se você chega aí, esse é um momento já que começa a ser um momento de felicidade, porque a felicidade não é alguma coisa boa acontecendo, mas é uma abertura para o que acontece. Então, a gente não vai chegar a lugar nenhum, assim, indo. A gente chega chegando. E eu percebo muito isso aqui nessa experiência de fazer o podcast, porque tem um chegar, tem um encontrar e tem um conversar com uma pessoa. Tem um relacionamento que acontece enquanto a gente está conversando aqui e com umas pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente não está vendo agora, mas são consideradas
olhadas aqui nessa conversa. Como a gente aprende a se relacionar? Aprende a olhar para outra pessoa e falar, ok, agora estamos aqui em Paris, em São Paulo, onde quer que a gente esteja, no alto da montanha ou no meio do trânsito da Marginal. Tem alguém aqui do meu lado, deixa eu perceber essa pessoa e como a gente começa um relacionamento. Eu acho que a primeira coisa é as pessoas tirarem essa ideia de que a gente tem relações. A gente tem uma visão muito estreita das relações. Tem uma pesquisa que eu estava até comentando com você, de 75 anos, que eles fizeram medindo como que as pessoas envelhecem bem, com saúde e bem-estar. E elas chegaram na conclusão de que o que faz mesmo a felicidade surgir e a saúde surgir em nós não é dinheiro, poder, trabalho, alimentação, exercício físico, é as relações, a qualidade das relações. Então a gente tem que entender que tudo que a gente está buscando, na verdade, a transformação da mente é a transformação das relações. E a transformação das relações passa pela transformação da mente. Então quando você entende isso, a tua vida vira uma aventura que não tem tanto a ver com você se tornar alguém ou você fazer alguma coisa, mas tem a ver com você começar a ampliar as relações. Então você, por exemplo, um dos jeitos de fazer isso é como você começar a perceber que a nossa família é maior do que a nossa família de nome ou de sangue. Né? Só porque eu não me chamo igual a você depois, né? Custava alguma coisa. Eu começo a achar que você é uma estranha ou você pode ser só amiga. E é melhor você começar a entender que todo mundo pode ser irmão, porque irmão é uma questão de você olhar. Eu tenho um primo que é irmão. Se um primo vira irmão, um amigo vira irmão, tudo vira irmão. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a entender que você tá casado com todos os seres. Porque o que é estar casado? É você meio que morar junto. Sim. E a gente tá morando junto, é isso. Então, quando nesse... você começa a sentir isso, você começa a perceber que você precisa trabalhar com seus casamentos. Assim como você fala, nossa, eu preciso ter um bom casamento porque eu tô casado com um. Quando você percebe que você tá casado com vários, você começa a querer trabalhar com as relações em geral. E isso vira uma aventura. Você vai começar a ver como fazer, o que melhora uma relação, como praticar compaixão e qual a diferença de empatia e compaixão e assim por diante. Isso vira uma aventura. Eu acho que essa é a primeira coisa. Você entender que isso não é muito mais profundo do que só melhorar, resolver uma relação ou outra. Isso tem a ver com o sentido da vida. Não é uma questão específica ali com uma pessoa. Porque acho que você estava comentando antes sobre a mente reativa. Uma coisa que a gente costuma fazer muito é apontar o dedo para outra pessoa, né? Você fala, mas ele faz isso, mas ela faz aquilo e eu não gosto. Então agora pronto. Então agora o relacionamento é difícil por culpa do outro. Eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Eu tô só aqui querendo me relacionar, mas agora ficou impossível porque a pessoa faz aquilo. E quando você parte para esse ponto de vista de um casamento com todos, estamos todos juntos aqui, você vai trabalhar o jeito que você olha para a vida, na verdade, o jeito que você olha para todas as pessoas. Tem uma coisa que é você que vai ter que fazer, né? Tem um trabalho que é nosso, que não dá para passar para ninguém. Por exemplo, quando eu me perturbo por alguém chegar atrasado, a nossa tendência é muito mais falar nunca mais faça isso do que eu virar responsável pelo que eu sinto. Então é muito importante, assim, quem tá ouvindo agora entender. O seu mundo emocional, a responsabilidade é sua, sabe? Às vezes, eu ouço muito casais, eu trabalho muito, assim, com a coisa do relacionamento. E é muito interessante quando um começa a falar, e eu já me peguei falando isso, é muito engraçado você falar pro outro assim, você só pensa em você. Eu fico aqui querendo que você olhe pra mim, e você só olha pra você. Você vê o que você tá fazendo? Você tá só olhando pra você, e eu fico esperando que você olhe pra mim. Só que, na verdade, a gente tá descrevendo o outro, eu tô criticando o outro, e o outro que tá fazendo exatamente o que eu tô fazendo. Nossa. Só que é muito angustiante, né? Eu fico falando assim, você, seu autocentrado, você tem que olhar pra mim. É risível. Você tem que ser compassivo, não eu. A gente faz isso, é ridículo, mas a gente faz, gente. Então, eu acho que a primeira coisa é começar a ver, assim, que nós não somos tão bondosos quanto parece, nós não somos tão espirituais ou quanto parece. E o trabalho nos relacionamentos, ele é um trabalho sujo, ele é um trabalho... E eu gosto de pensar assim, ele é unilateral, você tem que fazer. É você que tem que ser generoso, você tem que quebrar o ciclo, sabe? Às vezes um casal, ou uma família, ou uma sociedade, numa empresa, eles estão esperando sempre o outro quebrar o ciclo. Não, é o outro que tem que fazer, é o outro que tem que admitir que errou. Então é melhor você quebrar o ciclo você mesmo. É você que vai começar a ser generosa. Independente do que o outro... se o outro demorar pra mudar, não tem problema, você muda antes, entende?
E explica, você estava contando um pouquinho da diferença de compaixão e empatia. A gente está falando que a gente que tem que ser responsável pela mudança, se a gente quer mudar a forma como a gente vê o mundo, mudar a forma como a gente vê os relacionamentos, ok, tem um trabalho que é nosso, mas na hora que a gente fala de compaixão e empatia, tem sempre um jeito que a gente olha para o outro. Qual que é a diferença? Como a gente pode usar isso no nosso dia, assim? Eu já começo dizendo, indicando para todo mundo uma referência que é o livro Um Coração Sem Medo. Um Coração Sem Medo. Leiam esse livro, do Thupten Jinpa. Ele é o livro mais acessível, mais completo sobre compaixão acessível hoje, assim, em português. E então, uma coisa na nossa cultura que a gente tem que entender é todo mundo está colocando muito na palavra empatia, como se ela significasse tudo, como se fosse uma coisa assim, nossa, empatia. A empatia ela é uma coisa muito simples, ela é só a aproximação, pode ser afetiva, ou seja, você pode sentir junto, ou ela pode ser só cognitiva, você pode entender o sofrimento do outro, tá? Num filme a gente tem empatia, às vezes é afetiva, às vezes a gente sofre junto, às vezes a gente só entende, e com as pessoas também. Empatia, pessoas que trabalham com marketing têm. Empatia, ladrão tem. Entendeu? Porque ele entende a hora que o outro sai e para poder entrar na casa dele, coisas assim. Então a empatia ela não é uma grande coisa em si mesma, ela é muito importante, ela precisa existir, mas a compaixão ela vem depois. Ela tem na base da empatia, a compaixão ela tem esse elemento de você olhar o sofrimento, você reconhece o sofrimento e você tem um desejo, uma energia na liberação, focada na liberação desse sofrimento. E a compaixão ela só existe se você vê saída. Uma pessoa que não vê saída, ela pode se achar assim, né? Eu tenho super empatia, eu sofro junto. Mas se ela tá desesperada e ela tá afundada junto, isso não é compaixão. A compaixão vem com estabilidade, energia e visão, perspectiva. Visão de saída, principalmente. Senão você pode virar um amigo de sarjeta da pessoa ali, né? A pessoa Exatamente. Tá sofrendo e você sofre junto, mas aí nada acontece. A compaixão envolve uma saída, tem uma transformação Ela que envolve acontece. sempre sabedoria e ela envolve sempre estabilidade. Ela envolve sempre você sonhar um outro mundo. Você sonhar, você olha um rio poluído, você sonha. Isso é amor também. Você olha o potencial dele ser limpo, ele pode ser... E você olha a sujeira já querendo limpar, sabe? A gente tem compaixão sempre com louça. Eu sempre brinco assim, por que você lava a louça? Porque você vê que é possível limpar. Mas por que é possível limpar? Porque aquilo não tá sujo mesmo. Se tivesse sujo, você jogava fora aquela taça de vinho. Mas o que pegou ali, o cristal, não pegou, a sujeira não pegou ali. Do mesmo modo, o que a gente chama que é o pior dos seres humanos, assim, aquele ser mais, assim, que a gente prenderia, né? Eu sou contra a prisão, né? Perpétua e pena de morte, essas coisas. Sim. Porque a pessoa, ela pode mudar. Ela tem algo nela que não tá sujo, né? E compaixão com você mesmo é você também perceber que você pode ter ansiedade por anos, mas você não é ansioso. Então a gente deveria parar de falar, eu sou ansioso, Você não é isso. Você tá com uma névoa disso, um comportamento disso, mas você pode acessar uma base mais livre da sua mente e a sua mente, ela é dinâmica. Olha que bom. Ela pode mudar. Boa notícia é quando a gente estreou aqui o Jornada da Calma, eu recebi muitas mensagens das pessoas falando, eu sou tão ansioso, eu precisava mesmo disso. E eu tenho essa impressão, assim, a gente já falou aqui sobre treinar a calma. Então, um modo diferente de ver, assim, tem uma natureza nossa que sabe não reagir às coisas, que sabe contemplar, só observar o que está acontecendo para depois decidir o que você pode fazer. Mas a gente aprendeu a reagir dessa forma, assim. Acho que a gente é ensinado também que você tem que reagir rapidamente, que você tem que resolver as coisas rápido, que tudo tem uma pressa. E aí a gente chega na idade adulta falando, sou ansioso. E parece que é só você no mundo que tem isso, né? Mas quando você fala isso, as pessoas não estranham um pouco? Falam, não, eu sou mesmo Elas ansioso. estranham porque a gente não tá com intimidade, a gente não tá descobrindo. Uma das palavras para meditação em tibetano é gom, é familiarização, intimidade. Então um exercício muito simples que você pode fazer, se você quiser descobrir isso, é você simplesmente parar, você deixar a sua coluna reta e você deixa a respiração acontecer livremente. E só fica ali, 5, 10 minutos. O que vai acontecer com o tempo é que a agitação da sua mente, ela pode continuar, você deixa a sua mente, não bloqueia nada, mas você vai começar a perceber que tem um espaço onde isso acontece e tem uma consciência disso. E quando você começa a perceber que tem algo em você que é pacífico, calmo, um dos meus professores, o Alan Watts, ele diz assim,
favorita. Ele fala assim, mark that page, favorita esse estado. Você tira uma foto, fala assim, isso sou eu, muito mais do que a agitação da minha mente. E aí, com o tempo, você prolonga essa amizade consigo mesmo, essa intimidade, e você levanta lembrando que, vendo que os outros têm isso também. E você levanta convidando isso nos outros. Então, é assim que uma sociedade mais pacífica, ela acontece. Você descobre isso em você, e você começa a perceber que todo mundo tem isso, e não tem por que você chamar a agitação do outro. Você chama a calma, a paz natural do outro. Mas para isso você tem que virar isso. E esse treino de virar isso é longo. Você tem que virar a expressão disso para começar a irradiar isso, né? Isso é a maior chave da transformação das relações. A energia autônoma, né? Você parar de querer sugar coisas dos outros e dos lugares e começar a oferecer. Nosso maior problema é que a gente busca colo. E é meio irônico, porque você nunca vai receber colo de alguém, mesmo, para sempre, eterno, assim. Nem da sua conta bancária, nem de uma empresa, nem da sua casa. Sua casa, você termina, ela já começa a dar problema. Então não existe porto seguro, não existe um lugar de repouso verdadeiro no mundo. O mundo nunca se resolve, nunca alguém conseguiu resolver a vida. O mundo é dinâmico. Mas quando a gente faz dessa abertura para aquilo que é agitado, o nosso colo, a gente começa a virar colo. Então você nunca vai encontrar o colo. O colo que você vai encontrar, por exemplo, é como se você quisesse sempre receber um abraço, mas o abraço que você quer é o abraço que você vai dar. Então você só vai receber dando, na verdade. Esse abraço gostoso, você nunca vai receber. Mas quando você der, aí ele tá. Aí você tá vivendo ali aquele momento Exatamente. Junto. Achei curioso isso de você falar das coisas que a gente procura no mundo, né? Eu comecei a editar a coluna Natal Felicidade em outubro de 2018, que foi quando a coluna estreou. E é muito gostoso você entrevistar pessoas que estão pensando nisso, que estão lidando com... olhando para a vida de um jeito diferente, pensando em bem-estar de formas práticas, assim, ó, que coisas que as pessoas podem fazer. E aí, em janeiro desse ano, de 2019, eu tive a experiência de escrever uma coluna. Falar, ok, o que eu penso sobre isso? E eu falei, ai meu Deus, não sei dizer o que eu penso sobre isso. Calma, peraí, deixa eu pensar. E eu falei, o que eu já descobri agora, depois dos 30? O que eu descobri? Eu descobri que tudo que eu corri atrás do mundo não me trouxe felicidade. Eu achei que se eu fosse jantar nos restaurantes mais incríveis, eu ia ser feliz, só que o jantar acaba. Eu achei que se eu viajasse para os lugares mais incríveis, só que a viagem acaba também. Às vezes você vai para a praia e chove, e aí o que você faz? Agora você ficou triste porque choveu, você não tá mais feliz. Tudo que você procura estabilidade no mundo, parece que não tem. Então você fala, ok, mas tem no mundo referências de estabilidade. Já passaram por aqui sábios que chegaram nesse lugar, e todos os sábios dizem que você é igual a eles, que você pode igualmente atingir esse estado. E aí foi, enfim, daí que eu decidi de fato mergulhar nesse estudo. Como é que foi para você? A gente, aliás, tem que falar também do lugar, da comunidade online que você gerencia e ajuda tantas pessoas a chegar nesse lugar, mas queria saber um pouco da sua história mesmo. Como você chegou até aqui hoje? Eu acho a nossa história muito parecida também, assim. A gente vai... a gente quer ser feliz, né? E a gente vai se movendo para onde parece que tá a felicidade, né? E eu tinha essa conexão de sabedoria, de querer entender sobre o universo. Eu fui fazer filosofia. Mas também eu fui frustrado, assim, no sentido de que parece que não tava naquele conhecimento. Eu via pessoas que tinham muito conhecimento, mas pouca prática, sabe? A vida da pessoa não tinha mudado. Então eu me frustrei um pouco com a abordagem teórica, acadêmica. E no budismo eu encontrei muitas práticas, né? Práticas não só de meditação, porque a maior riqueza do budismo é no cotidiano. São práticas de sabedoria, são práticas de como é que você olha de modo mais amplo, sai das suas bolhas. São práticas de como que você gerencia a sua própria energia, o seu mundo emocional no meio da vida, não só na almofada. E com certeza existem essas pessoas, né? Eu até recomendo um outro livro, pessoal, porque essa conversa é curta, então Adorei. Vocês vão anotando aí. Quando Tudo se Desfaz. Quando Tudo se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, da Pema Chodron, que é uma grande mulher, assim. Então, assim, o que eles dizem em relação à estabilidade? Eu estava dizendo, se o mundo inteiro ele é sempre oscilante e ele não se resolve, e ele não dá essa garantia que a gente queria de alguma coisa eterna, de onde vem a estabilidade? A estabilidade vem de lidar com isso. Ou seja, você para de achar... Porque por que a gente fica tão perturbado? Porque a gente acha que alguma coisa vai ficar parada. Mas se eu desisto disso, dessa esperança, e eu me abro, essa é a estabilidade. Ou seja, bem-vindo. Ou seja, quando vem o sofrimento, sim. Então a impermanência vira a nossa parceira. Quando alguém nos abandona, a impermanência ela tá ali.
Quando alguém chega novo, a impermanência está ali. Então você começa a tomar um refúgio na realidade, na sua relação com a realidade. Nosso maior casamento não é nem com os seres, nosso maior casamento deveria ser com a realidade. Então aí quando a impermanência bate, você já está casado com ela. Você fala, aham, sim, né? Então essa é uma pessoa estável, é uma pessoa que sabe que as coisas são impermanentes e ela vira esse espaço onde isso acontece e ela vira essa confiança de lidar com o aspecto não resolvido da vida. E a energia dela vem de trabalhar com os problemas. Nossa energia, quando tem problema, a gente foge. Mas, na verdade, a nossa energia tem que vir de ter graça. A vida é isso. Todo dia dá problema. Por exemplo, aqui, olha aí, o microfone, às vezes dá problema. É isso. Acabamos de trocar de microfone aqui. Aí a gente não mais se perturba, né? Então, a gente normalmente busca a paz de não ser perturbado, né? Igual botar a plaquinha assim, não perturbe. Só que a vida nunca respeita isso. Mas a verdadeira paz é uma paz de não ser perturbável, entende? É assim, perturbações vêm em mim, entende? Porque eu tô cada vez mais um refúgio, ou seja, eu descobri algo em mim que consegue lidar com isso. Então, conseguir lidar com as perturbações é essa paz. A paz não tá fora das perturbações, a paz tá no meio das perturbações. Tão irônico você deu esse exemplo de não perturbe, né? A gente falou de férias, de quarto de hotel, tem uma plaquinha ali, não perturbe, não entra. E você tá isolado. Então você tá sozinho, isolado ali na sua cabeça ou no seu quarto, enfim, no seu ambiente fechado. E você comentou da história do abraço, que a gente fica procurando o abraço. E na verdade, a hora que você dá o abraço é que você recebe ele. A gente tá muito fechado, a gente tem que estourar essa bolha de isolamento que a gente se colocou. Tem, e a nossa cultura toda ela é uma cultura do hiperindividualismo. Então, o fim disso é essa concentração de renda que a gente vê. O fim disso é o Jeff Bezos, da Amazon, o cara mais bilionário no mundo e infeliz. Ou o cara da Tesla, por exemplo, também, assim... Eles têm muito dinheiro, mas eles não estão felizes. E eles são o exemplo do que acontece com o isolamento. Ou seja, eles poderiam dar o dinheiro deles, né? Pelo amor de Deus, paga as pessoas que trabalham na Amazon, entende? Uhum. Isso é o fim. Mas como é que isso se manifesta na nossa vida? Na nossa vida, a gente se manifesta assim. A gente não se sente parte de uma grande comunidade. A gente faliu, assim, as tentativas de sonho coletivo. Nós estamos em vários grupos polarizados. A gente sente isso na nossa família. Nem a nossa família é mais um sonho coletivo. Não tem uma religião mais, não tem nada, quase, que mova o meu sonho coletivo. Como a gente não tem e a gente sonha, a gente quer ser feliz, a gente começa a apostar no sonho individual. Então vira um bando de gente, todo mundo fazendo os próprios projetos e querendo que os outros façam né, pedindo a ajuda dos outros. E a gente não consegue sonhar uma coisa junto, assim, é muito difícil de sonhar um novo mundo junto. E essas tentativas individuais, elas são frustradas. Então, é muito importante que você comece a perceber como você está fazendo isso na sua vida e como você poderia desistir um pouquinho mais de querer ser alguém, sabe? Desistir um pouquinho mais da sua carreira, do sucesso. Olha lá, olha os vitoriosos, eles estão mal, olha logo, entende? Aí você vai virar no máximo, se der tudo certo, você vira aquilo. Você vira... Sabe, rico, o cara da Tesla tomando remédio pra ir dormir. O dono, assim, um dos caras mais ricos do mundo, assim. E aí, a gente... É o Elon Musk que eu tô dizendo o nome dele, eu lembrei agora. Elon Musk, que toma remédio pra dormir. Mas é isso, ele falou no New York Times. Não é uma coisa que eu tô fofocando. Então, aí você perceba que você não vai muito longe sozinho. E aí, a ideia é você começar a olhar pra quem tá do seu lado e ver as dificuldades que eles têm e conectar com as suas habilidades, começar a ouvir as pessoas. As pessoas, elas estão pagando para ser ouvidas. Elas não estão conseguindo se ouvir. Por que a internet é tão uma loucura? Porque ninguém se ouve, então a pessoa ela não para de falar, basicamente. As pessoas não param de falar. Um monólogo, sim. Então, para um pouquinho, toma um café de 3 horas com alguém, fala quase nada, pergunta onde tá, como a pessoa tá. Faz isso no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia. Eu comecei a fazer isso e eu vi o resultado que acontece com as pessoas. Ou seja, as pessoas, elas acham você legal, sendo que você não falou nada. Entendeu? Então seja essa pessoa, sabe? Legal porque você não falou nada. E aí você começa a entender que a riqueza da sua vida vem das relações. Quando você for começar a pensar em viajar, a primeira coisa que você vai fazer não vai ser buscar hotel. A primeira coisa que você vai fazer é quem que tá lá? Da minha família humana, da minha comunidade. Tem tal pessoa, deixa eu ligar para ela. E aí talvez eu fique na casa dela. Então a gente tá vendido para as corporações porque a gente tá muito isolado. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai viajar é numa pousada para mim. E não em quem é que eu conheço dessa cidade e coisas desse tipo. As pessoas, elas poderiam gastar muito menos se elas vivessem mais em comunidade.
E eu acho curioso porque, mesmo em cenários como esse, você sempre está cercado de pessoas, né? 7 bilhões de pessoas, assim. A gente sempre tem alguém do lado. E parece que a gente não reconhece que aquela pessoa faz parte. Ela está no seu cenário ali, naquele momento. Você está num café, tem alguém te servindo o café. E parece que essa pessoa não existe, que assim... E quando a gente pensa em valorizar relacionamentos, ok? São todos os relacionamentos. Então, quem são as pessoas que estão em volta aqui agora? Agora, quem é que está ouvindo a gente aqui agora? Quem é que está na minha frente agora? Quem é que... Com quem que a gente pode se conectar? E eu queria que você contasse um pouquinho, na verdade, dessa experiência de ter uma comunidade online, de como funciona o lugar que você e outros organizadores que estão à frente desse projeto, mas como é essa experiência de usar um lugar que é a internet, tão feito para falar sozinho, tão feito só para jogar tudo que pensa ali sem querer ouvir, para transformar isso num lugar de troca de verdade. Olha, o lugar é uma coisa meio mágica, porque ele toca a vida das pessoas e ao mesmo tempo as pessoas falam, mas é só um site, né? Mas a gente usa a internet para promover conexões que são reais. As pessoas, elas não meditam na internet, elas meditam na casa delas, né? Na almofada delas. Mas a conexão é pela internet. Então basicamente, a gente percebeu que a internet está cheia de conteúdo e o que a gente queria era levar isso para a prática, levar isso para nossa vida. E a gente percebeu que não só a gente não está praticando, mas a gente está isolado. Então a gente criou uma coisa muito simples, que é a gente coloca as pessoas juntas uma vez por semana. Por exemplo, a gente se encontra às segundas à noite, ao vivo. Quem não pode ver depois. E aí a gente foca numa prática. Então, por exemplo, olha, essa semana a gente vai fazer um caderno de seres. A gente vai listar todos os seres que a gente já encontrou e se relaciona e vai ver o quão a gente ainda tem relações tortas, de competição. Então a gente fala, vamos fazer. E aí 100, 200, 300, 400, 500, quase 1000 pessoas que estão agora no lugar participam desse experimento. Elas começam a relatar, a relatar o que aconteceu na vida delas. São pessoas do Brasil todo, de outros países. Isso vai dando para as pessoas uma sensação de que o sofrimento delas não é delas. É um caldeirão. Isso é um alívio, sabe, Helena? Você tá ali, ontem eu tava falando com uma pessoa que tava pensando em se matar. Eu falei, olha, isso não é só você. Tem várias pessoas aqui agora. A gente está com uma sociedade com ideação suicida, é isso, é uma coisa coletiva, uma epidemia. Quando a pessoa, você fala assim, ela não entende, mas quando ela vê outra pessoa relatando, e depois ela vê outra, e ela vê outra carinha, e ela vê outra carinha, ela começa a se sentir mais junta. Então, acontece um milagre aí da comunidade, que não é criado por nós, mas é criado pelas pessoas, e a gente começa a avançar mais junto. Então, a descoberta de vira uma inteligência coletiva, ela começa a descobrir como relaxar, e aí ela descreve como é que ela tá fazendo, aí o outro tá ali, aí o outro vai, e a gente vai trocando tanto sofrimentos quanto possibilidades de prática e sonhos e transformações e alegrias que a gente vai vivendo, e a gente faz isso apoiado pela internet. Mas a gente já teve encontros nacionais também. Que bonito. É bonito, muito legal. Assim, é difícil de explicar, mas eu acho que todo mundo deve fazer isso de algum modo, sabe? Faça o seu lugar, vire um agente de ampliação de comunidade, ampliação de rede, não networking, por favor. Networking é muito autocentrado, né? Tem um objetivo, tem um cartão, uma estratégia, tem um business, aqui, muito por trás. Exatamente. E tem... Isso até que você falou, eu tava pensando hoje num clipe que o Emicida acabou de lançar, Amarelo. Nossa Senhora. Pois é. Eu tava olhando essa letra. Meu Deus do céu. Uma letra fortíssima ali. O clipe começa com uma mensagem de uma pessoa que tá vendo a vida sem sentido, assim, ó. Eu não sei... Fala pro Emicida, você chegou lá, você conseguiu, mas eu não tô conseguindo. E o remédio, não tá funcionando. Eu tomo e não tá funcionando. E pra mim, acho que não vai dar. É uma coisa de falta de sentido mesmo na vida. E acho que a gente fica procurando uma solução imediata, assim, ó, como se fosse... Não, respira fundo 3 vezes e agora vai passar. Mas você fala, não, a gente tem que olhar mesmo, assim. Eu acho bonita a proposta que ele dá ali depois, que... A música transforma ali em arte todo esse sofrimento e tem
tem uma superação envolvida, tem um brilho e uma celebração da vida que é muito gostoso de ver. Mas tem também uma coisa de, você vai ter que... Vamos pra vida, assim, a gente vai ter que viver, vamos atrás dos sonhos, vamos fazer uma faculdade, vamos transformar o que... Ele fala do combustível ser a fome, vamos transformar o sofrimento, o que incomoda em combustível para uma coisa maior. E como sociedade a gente fazer isso todo mundo junto é que é o desafio, né? Quando você estiver numa situação dessa, cada um de nós, um dos jeitos mais assim bonitos e transformadores é você lembrar de que esse buraco é um buraco em que muitos já passaram e muitos vão passar. Então, cabe a você, por você e pelos outros todos, a não desistir, ou seja, descobrir como abrir essa prisão, descobrir como transformar essa realidade. Pensa, de onde veio uma organização que apoia crianças com um tipo de câncer específico? Veio de uma mãe ou de um pai que não ficou só fechado, sabe? Às vezes é muito bonito de ver, às vezes a mãe que está mais feliz ali foi quem perdeu o filho. Mas ela tá ajudando os 30 que estão desesperados. O filho ainda tá vivo dessas 30, mas elas são bem mais desesperadas. Como é que você explica isso? Isso é compaixão. Ou seja, ela perdeu já. Ela deveria ser a pior ali. A que tá mais sofrendo. Mas ela é a que mais tem energia. Porque ela tá olhando pra 30. E aquela mãe que tá olhando só pro filho, ela tá sofrendo, né? Então seja essa mãe, ou seja, que olha, no momento em que você perde alguma coisa, você tá passando por algum processo, olha todos que passaram, né? O Buda tem uma história muito legal, que é uma mãe perde o bebê e ela chega pro Buda como se ele tivesse... Isso na época do Buda, pensa, 2.500 anos. Como se ele tivesse poderes para ressuscitar. E aí o Buda ele faz uma coisa assim, ele diz, eu ressuscito sim, mas primeiro você tem que trazer uma semente de mostarda de uma casa onde nunca teve morte. E aí a mãe sai, né? Ela tá louca, assim, ela sai pra buscar. E aí nessa busca dela, casa por casa, ela vai encontrando os sofrimentos todos. E aí tem mais seres mortos do que vivendo em cada casa, em cada lugar. Aí ela volta e ela tá transformada já. Então ela libera o sofrimento dela, ampliando o coração. Então a pior coisa que você pode fazer na hora que o sofrimento acontecer é fechar o coração, né? O coração, ele tem que ser quebrado. Quebrar o coração é bom, porque é sinal que ele estava pequeno. Então deixa esse coração, ele dar conta não só do seu sofrimento, mas do sofrimento de outros. É o princípio do não é? Pensa assim, como que Alcoólicos Anônimos, por que eles como é que pode o cara não dar conta do vício dele e ele ainda vai se juntar com 20? Com aí que ele vai sofrer mais. outros. Mas não, tem um princípio aí, que é o princípio da compaixão. Se você tentar resolver um sofrimento, você sempre fica miserável. Se você se coloca para resolver o de todos, incrivelmente surge energia, porque você para de focar em você. Então, cada momento em que você ouvir outra pessoa, eu às vezes ouço uma pessoa assim por uma hora, aí é uma hora livre de mim, sabe? Aí quando eu volto, eu falo, ai que merda, não devia ter ouvido essa pessoa, deixa eu voltar pra minha agenda. Aí o meu dia fica miserável de novo. Mas ouvir o outro é uma liberação de você mesmo. E a felicidade é isso. Por isso que a gente vê séries, por isso que a gente vê filmes. A gente não aguenta mais viver só a nossa vida. Se você é capaz de viver uma vida de alguém que nem existe numa série, então comece a viver a vida dos outros também. Comece a se alegrar como se fosse a sua alegria quando o outro faz isso, faz aquilo. E aí esse sentido coletivo, ele vai tirar essa epidemia de suicídios. Com certeza. Vai vir energia daí. Eu fiquei muito impressionada com todo o rumo que essa conversa tomou, porque a gente tinha combinado de falar muitas coisas e muitas outras coisas surgiram aqui no papo. Acho que isso é o mais bonito, de sentar para conversar e ouvir, que as coisas se transformam. E acho que a gente tem aqui um compartilhar muito legal, um convite para fazer para quem está ouvindo a gente também, que tudo que passa na cabeça de todas as pessoas passa parecido, né? A gente pensa, não é tão original assim, a gente sofre meio igual, a gente lida com as coisas com as mesmas dificuldades, empaca nos mesmos momentos. Se a gente sentar e... Vamos só jogar a real aqui, ó. O que você está passando, o que eu estou passando, a gente pode dar as mãos de fato, juntar esse senso de comunidade e aí bola pra frente. E não é romântico, porque uma vez que você entra em contato com esses problemas, você começa a ver o quanto que a gente precisa fazer, sabe? Então, tanto internamente, práticas, como é que você trabalha com a sua mente, quanto externamente, ou seja, no mundo, o que a gente precisa fazer?
Não dá mais tempo da gente ficar depressivo. O mundo tá queimando. A gente precisa de energia. O Mathieu Ricard diz assim, já passou do tempo da gente ser pessimista. Não dá mais tempo. Tá pegando fogo, a gente precisa de bombeiro. Não Exatamente. precisa. Eu acho um momento muito maravilhoso, assim, pra gente estar vivo juntos agora. É o momento em que a gente mais precisa de uns dos outros. Então, entenda isso, assim, que você precisa realmente trabalhar com a sua mente o quanto antes e virar um agente de compaixão, de sabedoria, de estabilidade na sua comunidade. E lembre que você é exemplo para muito mais gente. Você pode causar muito mais transformações do que você acha. E porque a gente tem uma visão tão baixa de nós mesmos que a gente aceita trabalhos, às vezes, sem sentido e que a gente se desconecta. Mas se a gente começar a entender que nós somos, a gente pode ser. Você falou a verdade, a gente pode ser um grande ser. Uhum. Então, a gente tem esse potencial. A gente não deveria não ver isso, desistir disso. Compartilha com todo mundo que tá ouvindo, então, quem quiser te acompanhar, onde a gente te encontra, Gustavo? Eu tô nessa comunidade que chama olugar.org. Esse eu acho que é o principal lugar onde eu tô toda semana, assim, conduzindo práticas, enfim. E eu deixei essa recomendação de Um Coração Sem Medo e o livro Quando Tudo Se Desfaz também. Esse nome é maravilhoso, porque sempre vai ter um momento na nossa vida Que quando tudo se desfaz. Exatamente. E no seu Instagram também, você também compartilha ali coisas como você tá vendo? Sim, Gustavo Gitti, eu tô ali também. Tá ótimo, Gustavo. Queria agradecer muitíssimo o papo. Uma alegria, curto, né? uma alegria. O tempo, mas tudo bem. A gente aproveita da melhor forma possível. Queria deixar o convite, então, para você que está nos ouvindo, para acompanhar o Jornada da Calma. Sempre às segundas-feiras de manhã. Vamos trocar essa ideia de que segunda-feira é o dia ruim, que é pior que sexta-feira, que é mais difícil que o final de semana. Não vamos reagir como a gente foi ensinado a reagir. Segunda-feira é um dia muito gostoso, como todos os outros dias. Pode ser um grande dia da gente distribuir amor pro mundo, tá precisando. Vamos olhar para as coisas com mais compaixão, não só com empatia. Gustavo, queria agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado. Obrigada a você também que está nos ouvindo e a gente vê semana que vem aqui de novo no Jornada da Calma. Tchau, tchau.